Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e hoje eu vou fazer as previsões para o signo de Áries no mês de novembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então você fica com você somente com o que fizer sentido para a sua vida. O que não ressoar com a sua realidade, você solta, joga no universo. Eu queria pedir para você, se não for inscrito aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, compartilhar também, que essa interação é importante para que eu continue fazendo esse trabalho, essas previsões. E se você quiser uma leitura particular, você clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e fala diretamente comigo. Vamos começar. A gente vai fazer essa leitura primeiro tirando uma energia principal, depois a gente vai dividir em mais duas partes. Vou fazer uma tiragem específica para o amor, né? Para o campo afetivo, e outra tiragem que vai falar de profissional, financeiro, carreira, etc. Tá? Vamos começar então. Áries, novembro de 2025. A gente vai tirar uma energia principal. É um arcano maior que vai guiar toda a nossa leitura e vai dar o tom principal dessa leitura aqui, do signo de Áries. Vamos lá? A força. A força é uma carta muito poderosa, né? Que ela está falando que você tem a sua força interior para vencer qualquer desafio. Você tem essa força dentro de você. Às vezes você pode ser que em alguns momentos você não enxergue ela, mas ela está aí. Então é uma chamada para você, um chamado para você se conectar com essa força e ter coragem também, né? É uma carta que fala sobre coragem. Vamos continuar a leitura aqui para a gente até entender melhor o que essa carta da força vem falando, né, para esse mês. Vamos fazer a tiragem do amor. Você pensa na sua pessoa amada, no seu ser querido aí. Se não tiver ninguém específico, você pensa no que você quer para você, para esse campo afetivo. E concentra aí para você se conectar com a minha leitura, né? E contextualizar na sua vida as interpretações que eu for fazendo aqui de uma forma geral. Então, no final das contas, a gente acaba fazendo uma leitura em conjunto, né? Onde eu dou o tom principal das cartas e você contextualiza com a sua realidade, tá? Vamos lá? Primeiras cartinhas, Áries, o 3 de paus, a lua, a temperança e o 5 de copas. Olha, basicamente aqui, nessas cartas que chegaram, tá falando para você ter paciência, tá? A palavra é paciência. Você entender o momento certo para você agir. E juntando forças, né? A gente tem essa força, vai juntando as forças para realizar o que você quer realizar, né? E para você entender o momento certo, que às vezes nem tudo é tão rápido, nem tudo é no tempo que você gostaria, né? As coisas têm um tempo para acontecer. Então você precisa observar para entender que agora ainda não é o momento de ter certas atitudes, esperar o momento certo para você seguir um caminho, né? Você tem possibilidades aí na sua vida e talvez não seja esse o momento exato de você tomar uma atitude drástica. Não que talvez o que você queira fazer ou precisa fazer, não que não vá acontecer, mas tem um tempo de maturação disso daí, né? Você precisa amadurecer, né? O que está dentro de você, entender que às vezes não é o momento, então segurar essa impulsividade ariana. Não está falando para você abandonar uma ideia ou não ter coragem, né? A gente tem essa carta da força, mas para você ir juntando cada vez mais forças para fazer o que você quer, para que você não se arrependa lá na frente, né? Porque voltar atrás é mais difícil, né? Então, se você sofreu decepções, né, em um relacionamento ou na sua vida ou no seu pessoal mesmo,
alguma decepção que você tenha sofrido e que você, né, sofra também por isso, enxerga também que tem aspectos positivos nesse relacionamento, né? Então, talvez seja a hora de você colocar na balança as coisas e ver o que vale a pena de verdade para você, tá? Eu tenho o carro pode estar falando de viagem, né? E tem alguma coisa aí para acontecer na sua vida, alguma coisa para começar. Se a gente está falando de relacionamento, se a gente está falando de amor, a gente está falando que é, talvez você inicie uma nova jornada aí. A gente tem o carro é uma carta de movimento, pode estar falando inclusive de viagens, ou até mesmo de mudança, né? Mudança de casa, mudança de cidade, né? Mas está falando nesse contexto aqui, nessa leitura, sobre esse deslocamento que vai acontecer aí para você. Pode, inclusive, ser uma viagem, mas tá né, nessa área aqui de campo afetivo, né? Então, essa mudança também é uma oportunidade que você tem de começar alguma coisa, né? De começar algo aí no seu campo afetivo. Pode ser um novo amor ou uma nova forma de estar com alguém, né? Uma nova forma mais pensada, mais responsável, talvez, mais racional, mais estável também, né? Então, você tem essa oportunidade de recomeçar. Eu vejo aqui mais como um recomeço. Claro que tudo no tempo certo, como a gente já falou aqui, né? Por mais que na verdade, eu vejo que essa mudança aí, ela tá mais do meio para o final do mês. E talvez nesse começo de mês vai ser esse momento de pesar na balança, de repensar, de juntar forças, de entender o que está acontecendo, de planejar, de observar, de esperar um pouco, de ter essa paciência, para que aí sim, a partir daí, você se movimente, né? Para começar, talvez, uma nova vida com alguém, né? Ou algo para você, uma coisa, um espaço diferente no seu emocional, né? E a gente tem aqui a carta do mago, lembrando que você tem o poder de conquistar tudo que você quer, você já aprendeu muita coisa, você tem já todas as ferramentas para realizar o que você quer. Então, se liga nessa coragem e na sabedoria de fazer as coisas no tempo certo, né? Que às vezes o tempo do universo, né, é diferente daquele tempo que a gente quer que as coisas aconteçam, né? Então tudo tem um tempo para acontecer. Você precisa entender esse timing, né? De você agir na hora que tem que agir e não na impulsividade, né? Mas sim observando, né? Como eu já falei, de uma forma estratégica, voltando para você também, para a sua intuição, para o que você quer, para o que você acredita. A gente tem essa carta da Lua, que também ela está ligada a essa intuição, né? Então você já sabe o que você tem que fazer, só tem um pouquinho de paciência, que as coisas vão acontecer, você está protegido. A gente tem essa carta da estrela, mais carta de início, né? Mais carta de início. Então eu vejo que para uns pode estar representando até um novo relacionamento ou uma nova possibilidade nesse campo afetivo, né? Mas você está protegida e você precisa acreditar também. A carta da estrela, ela vem te pedindo fé, né? Você acredite nos seus sonhos, no que você quer para você. Você pode, você consegue, você tem a força, você tem as ferramentas para realizar o que você quer. Então acredita, com o coração, acredita na sua intuição. Também não é uma carta muito veloz, então assim, por mais que exista um movimento grande nesse mês a ser feito, que pode estar falando de uma viagem, como eu falei, ou de uma mudança, mas é, é, é uma coisa que ela não pode ser feita na impulsividade, mas sim entender, né, que você precisa, mais uma vez, dar uma pausa, observar, acreditar, né, e esperar o tempo certo de agir e de iniciar o que você tem para iniciar, né? Isso aí que está nas suas ideias, você precisa esperar o tempo certo, onde você vai ter melhor clareza
para começar uma nova vida ou um novo relacionamento, né? Então, é um mês que as coisas vai existir um movimento, mas o movimento, ele não pode ser um movimento rápido, né? Ele tem que ser bem pensado, talvez ainda durante todo esse mês e mais para o final do mês, né? Você ainda esteja sentindo um sentimento confuso dentro de você, com muitas possibilidades, sem saber o que vai fazer, sem saber para onde ir, sem saber se aposta numa relação ou não, sem saber se retira ou não. Então, nisso que você vai ter que se ligar muito nos sinais do universo, na sua intuição, na sua observação, né? E entender qual que é essa nova oportunidade que está chegando para você no amor. Que oportunidade é essa, né? Tem algo para começar, algo que tem a possibilidade de crescer. Pode ser, inclusive, um novo momento seu, né? Um novo momento, ou também uma pessoa que chega, mas marca um início aqui, é uma coisa que está ainda muito no início, não está maduro ainda, né? Então você precisa esperar uma evolução de uma situação, né? Para que você possa realmente agir, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para você, tá? O que não fizer sentido, você solta, joga no universo, né? Fica só com o que ressoar com a sua realidade, tá? Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa leitura, que vai falar de trabalho, de carreira, do profissional para o signo de Áries, para o mês de novembro de 2025. Vamos lá, Ariano, Ariana, se concentra aí para a gente interpretar junto, né? Mais uma vez, eu te falo das cartas e você contextualiza com a sua realidade, já pensa na sua questão aí de vida profissional, de propósito, de carreira, de estudos, questões burocráticas, tá? E vamos começar essa leitura, tirando as primeiras cartinhas. O Cavaleiro de Ouros, o As de Ouros, o 8 de Espadas e o Louco. Vamos lá. Tem algo aí na sua vida, né, que já vem de um tempo aí, que pode ser numa carreira, pode ser num projeto, pode ser num trabalho, pode ser num estudo, alguma coisa que existe aí na sua vida, mas que tem uma energia um pouco parada, apesar de estável, né? É algo que já existe na sua vida, mas que aí, nessa área, você vai surgir uma nova oportunidade para você, né? Pode ser, inclusive, uma oportunidade financeira, né? De começar alguma coisa nisso aí que já vem, que está talvez meio parado, que está mais ou menos ali, mas uma oportunidade de você retomar alguma coisa, ou de crescer aí, né? Ou de expandir, tá? Mas para isso, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, né? Mais uma vez aqui, está falando da sua força, você precisa entender que você tem essa força. A carta do louco, ela também fala dessa coragem de ousar, de acreditar, de começar alguma coisa nova, mesmo que seja dentro aí da sua área, dentro disso que você já faz aí, mas de ousar mais, não ter medo, porque o medo ele te prende. O medo ele impede você de crescer, né? E o medo muitas vezes te paralisa também, sabe? Aquele medo de não dar certo, aquele medo de investir em alguma coisa e não ter retorno, o medo de não conseguir, de achar que está errado. Não, você precisa ousar, né? Esse mês de novembro, o tarô vem te pedindo para você ousar, não ter medo, acreditar e se jogar no novo aí, mesmo que você não entenda muito o que está acontecendo, que você não saiba onde vai dar, que você não tenha um planejamento certinho, se joga, que existe uma oportunidade aí
de crescimento, né? De alguma coisa que tem essa energia de crescimento, de crescer, tá? Ó, a gente tem aqui o 7 de paus. 7 de paus vem lembrando também dessa sua força, né? Desse seu poder de ação, de fazer as coisas acontecer e de, inclusive, enfrentar os desafios que você precisa enfrentar. Às vezes, o desafio que você precisa enfrentar tem a ver com uma pessoa, tem a ver com uma energia masculina aí na sua presente aí na sua vida de alguma forma, né? É uma pessoa que ela tem uma autoridade, um poder, é uma pessoa que gosta de controlar também, sabe? Que talvez tenha em algum setor aí, pode ser uma pessoa que tem alguns traços tóxicos, mas que também é uma pessoa que dentro disso ela consegue ser agradável, ela consegue ser simpática, é uma pessoa que tem um carisma, tem um certo nível, né, uma colocação aí. Então talvez essa pessoa ela pode você talvez você precise enfrentar algumas batalhas relacionadas a essa pessoa ou essas pessoas, né? Mas é isso que está te pedindo também a carta da força e a carta do louco. É para você não ter medo, não ter medo, porque tem uma nova oportunidade para você chegando, né? Em alguma coisa que você já vem construindo, mas uma oportunidade de crescer ali, ou de abrir um outro ramo, ou alguma coisa que uma oportunidade financeira, inclusive, tá? Então, talvez você precise se desvencilhar do controle desse imperador, né? Desse rei de paus aí que dita as regras. Então, você precisa talvez se desvencilhar disso, se desamarrar disso, né? Para seguir o seu caminho, buscar a sua luz e a sua prosperidade, você buscar sozinha ou sozinho, né? Não vou ligar a gênero, que é uma leitura coletiva, mas o caminho é você que percorre. Só depende de você. Então não pensa que a sua vitória está relacionada a alguma outra pessoa, a sua luz está em outra pessoa. Não, você tem a sua luz própria. E você pode seguir o seu caminho só. Tá bem? Vamos tirar mais cartas. A gente está falando aqui de profissional, a gente inclusive pode falar também de sociedade, né? Essa pessoa, esse imperador ou esse rei, pode ser alguém também do seu trabalho, né? Um chefe, um gestor, ou um sócio, ou até mesmo alguém da família, né? Mas que você precisa enfrentar essa pessoa aqui. Você acha que você não consegue, mas você consegue. Você só precisa ter coragem, você só precisa, às vezes, ousar, né? Ter coragem de ousar, tá bem? Justiça, a justiça nessa leitura aqui, ela pode estar falando que você pode ser uma coisa que já esteja presente ou que vai chegar para você esse mês, que tem a ver com processos judiciais, né? Que pode ter a ver com o financeiro, não sempre judiciais, mas pode também ter a ver com burocracia, né? Você precisa enfrentar alguma burocracia ou alguma questão judicial que às vezes pode ser um pouco custoso para você, né? Pode atrasar algumas coisas para você, mas também a gente sempre tá pensando e vendo as coisas como uma nova oportunidade, né, de resolução das situações aí que precisam ser resolvidas e que às vezes a gente vai deixando e vai empurrando com a barriga, né? Existe aí olha, isso aqui tem aí uma rainha, tá? De ouros, é uma mulher que não tá com boas intenções em relação a você,
não uma mulher, tá, gente? Eu falo mulher, mas é uma energia feminina, né? Não me ligo a gênero, mas sim na energia que a pessoa transmite, né? Masculina ou feminina, a energia da pessoa. Então, tem essa pessoa aí, que é uma pessoa próxima, presente, aí talvez pode ser até uma pessoa da sua família, né? Para alguns, pode ser alguém da sua família ou alguém muito próximo que não está sendo leal com você, que está escondendo coisas de você e muitas vezes está querendo o que é seu, até no financeiro, até na sua prosperidade. É uma pessoa que pode estar invejando a sua prosperidade, a sua construção de vida, né? E interfere aí nesse nessa sua parte da vida de trabalho, de material, de bens, né? Então, inclusive, para alguns pode até estar relacionado com esse processo judicial, né? Com alguma coisa de justiça. Então, alguém querendo o que é seu, talvez alguém queira te processar por alguma coisa, né? Ou alguém dificulte aí a sua vida na resolução de alguma questão burocrática, tá? Até se você tem aí algum projeto por acontecer, pode ser que você enfrente algumas dificuldades nesse momento, né, de fazer acontecer por conta de alguém que vai interferir, dessa energia feminina que vai interferir de alguma forma aí, tá bem? Então, é um mês que eu falo de batalhas, mas é um mês também de oportunidades, é um mês que você precisa ousar, que você precisa deixar para trás os seus medos, não deixar que seus medos te prendam. Você acredite em você, na sua força, que você consegue tudo. Você consegue seguir, você consegue fazer acontecer, mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você não tenha alguém ao seu lado. E mais do que isso, mesmo que tenham pessoas que, de alguma forma, querem derrubar, querem tirar a sua estabilidade e o que você tem, acredita que você tem o poder de enfrentar tudo isso e de encontrar realmente a sua estabilidade, o seu lugar seguro, tá bem? Bom, então é isso. Eu espero que tenha feito sentido. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar também, que é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho. Se você quiser uma leitura particular, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, você clica e fala diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!